Lá no nono, vamos aqui, ó, um resumão sobre função afim. O que é função? Função é relacionar dois valores, né? Duas grandezas, tá bom? Então, função afim, esse nome função afim é porque é a chamada função do primeiro grau. Existem funções do segundo, do terceiro e do quarto grau, tá? E por aí vai. Então, a gente está numa função afim relacionando x com y. O x é a chamada variável independente e y é a chamada variável dependente. O que é isso? Vamos supor que x seja barras de chocolate e y seja o valor. Então, uma barra de chocolate ela vai custar, vamos supor, R$5. Então, se eu escolher comprar uma barra de chocolate, eu estou produzindo R$5 de gasto. Se eu optar por duas, eu vou ter um gasto 10. Então veja, a variável é chamada independente porque ela não depende de nada. Eu escolho. Tá vendo? Quanto mais barras de chocolate eu comprar, ou menos, isso é problema meu. Mas quanto mais eu comprar, maior será meu valor da variável dependente. Porque como o próprio nome diz, ela depende. Depende de quem? Do valor de x. Tá? Então, função afim é uma relação entre x e y, tá? Onde x é a variável independente e y é a variável dependente, ou seja, ela só existe porque o x existe, tá? Toda função afim ela é escrita dessa maneira, como y igual a ax mais b. E aqui está o nome. Por que função afim? Porque esse x aqui ele tem expoente 1, tá? Então, a função afim é a função do primeiro grau, onde a gente tem x elevado a 1. Em outras funções, se o x for elevado a 2, a gente diz que é função quadrática ou do segundo grau. Mas aí é um caso mais para frente, tá? Então, toda função segue essa relação, onde o x é a variável independente, o y é a variável dependente, é o que a gente vai determinar, e o a e o b são os coeficientes, né? Para quem lembra lá do 7º ano, quando a gente trabalhava em equações e tudo mais, o que eram os coeficientes? Eram os valores que multiplicavam as letras. Então, o a e o b eles estão representando valores que vão multiplicar as letras, ou seja, participam da função, tá? Olha o exemplo aqui embaixo. Y igual a 2x menos 2. Então, você tem ali o x, variável independente, y, variável dependente. Você tem o 2 como coeficiente A e você tem o menos 2 como coeficiente B, tá? Então, o que a gente faz aqui? Bom, o nosso objetivo aqui é colocar valores em x para produzir y. Então, aqui temos uma tabelinha, tem 4 possíveis valores de x, eu poderia colocar qualquer valor, tá? Que não vai interferir na minha questão. Mas eu peguei esses para quê? Porque eles são pequenininhos, né? Tem um negativo, tem um nulo, tem positivos, para ficar mais genérico, né? Para ficar mais padrão do que a gente vê na apostila. Então, como é que a gente vai resolver isso? Primeiro, eu escolho um valor de x. Vou pegar o menos 1. Eu venho aqui, marco y igual a 2 vezes, tiro o x, tá, pessoal? Eu coloco menos 1, menos 2. O que eu faço primeiro? Eu faço a multiplicação. 2 vezes menos 1, menos 2. Aí eu vou repetir esse valor. Quanto é menos 2 com menos 2? Menos 4. Então, o meu x menos 1 produziu um y menos 4. Eu venho aqui e marco esse valor. Tá bom? Outra coisa que eu não anotei aqui, eu vou anotar agora. Às vezes aparece como f de x, tá? F de x e y são a mesma coisa, tá bom? F de x significa em função de x, né? No caso aqui seria em função do menos 1, o y é menos 4. Aí a gente faz o próximo, com o zero. Então, como é que fica? Y igual a 2 vezes 0 menos 2. Multiplico, né? Vai dar 0. 0 menos 2, menos 2. Então, em função de 0, meu y é menos 2.
Vou lá, pego o próximo x e faço. Y igual a 2 vezes 1 menos 2. Então, aqui vai dar 2. Vou descer o menos 2. 0. Eu venho aqui e coloco. Tá bom? O último. Y igual a 2 vezes 2 menos 2. Então, aqui dá quanto? 4. 4 menos 2. 2. O que eu faço agora? Jogo lá o valor na minha tabelinha. O que eu faço com essa tabelinha? Bom, isso daqui, essa relação XY, para quem não fez associação ainda, são pares ordenados. Então, a gente tem o primeiro par ordenado, que é menos 1 do x e menos 4 do y. Temos o segundo par, que é 0 e menos 2. Temos o terceiro par, que é 1 e 0. E temos o quarto par, que é 2 e 2. O que a gente faz? A gente vem e constrói um gráfico com essas informações. Então, x é menos 1. Está aqui. Eu vou ligar com o menos 4 do y, que está aqui. Então, eu vou lá e marco o ponto correspondente aos dois. Esse ponto aqui. 0 do x está aqui. Eu vou ligar com o menos 2 do y. Então, eu vou ligar aqui. Tá? O próximo valor é 1 do x e 0 do y. 1 do x está aqui, 0 do y está aqui. Então, o ponto é esse. E o próximo valor, 2 do x e 2 do y. 2 do x está aqui, 2 do y está lá. Eles vão se encontrar aqui. O que a gente faz agora? Bom, a gente vai pegar uma régua e vai unir os pontos. E daí a gente tem algumas reflexões sobre o assunto para ser feito. Bom, essa função é chamada função crescente, por dois motivos. Bom, eu posso olhar o coeficiente a. Ele é um número positivo, então, toda vez que ele for positivo, a gente fala que é uma função crescente. Se ele fosse um número negativo, seria uma função decrescente. E outra coisa que eu observo, que eu vou aumentando o meu valor de x e o meu gráfico continua subindo. Então, crescente por quê? Porque eu aumento o x e o meu y aumenta. Se eu tivesse colocado x na tabela lá, 3 para o x, produziria um valor para y que estaria nessa reta aqui. Tá? A mesma coisa com 4, a mesma coisa com 5. Então, essa reta aqui, ela é infinita, entende? Qualquer valor que eu colocar para x aqui na tabela vai produzir um y que vai ser um ponto nessa reta crescente, tá bom? Então, é isso que eu tenho para vocês hoje. Colégio Mega, 30 anos. Mais que um colégio, um projeto de vida.